é novo, é a casa do Pai, a vossa espera, olhar e gestos diferentes. Boa noite. Meu nome é Flávio, eu faço parte do grupo da Pastoral Fé e Política da Cidade de São Paulo e aqui da região Belém. É de extrema alegria poder perceber essa sala assim cheia, e é um desafio enorme, foi um desafio enorme conseguir colocar isso em prática. E a gente fica feliz por ver assim, pessoas que a gente conhece no dia a dia, já com tanto conhecimento, e que vem aqui também para somar, para tocar essa experiência com a gente. Acho que a proposta é justamente essa, não é quem está aqui sabe tudo, né? É a troca. Essa troca vai ser muito importante. E nós começamos a história da escola de Fé e Política através da rede de escolas de cidadania. A rede de escolas ela é formada por 8 escolas no Brasil. Então nós temos inicialmente a escola que começou em Ermelino Matarazzo com o Padre Ticão. Desde o início nós estamos fazendo parte junto com ele nesse momento, e depois no ano seguinte começou a escola da Zona Sul, o Padre Jacqueline, e este ano está iniciando a nossa aqui. Ainda temos iniciando a Mogi das Cruzes, Embu das Artes, Tupã, e tem em Minas, não me recordo agora a cidade de Minas. Então é um processo de uma rede que está se criando, de tentar resgatar essa prática, a fé e a política de uma forma expansiva. Tá? Então é um processo que tem dado muito certo já em Ermelino Matarazzo há 3 anos, na Zona Sul há 2 anos, e nós agora iniciando aqui também, né? E já temos assim projeto de começar a se estender isso a outras regiões, né? A região Santana já temos com interesse do ano que vem ter também. Então é um processo de uma rede que vem nascendo, né? E a gente está muito feliz com isso. A gente fica feliz por participar vários grupos. A gente percebe pessoas do movimento de saúde, pessoas do movimento de moradia, os jovens estão presentes de uma forma muito legal. E, então, estamos muito felizes. E para começar o curso de Fé e Política, a gente gostaria de pedir para vocês ficarem de pé. Nós vamos fazer a leitura do dia de hoje do Evangelho. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros servirá também para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente pode sentar. A gente inicia com essa mensagem de Jesus, uma mensagem tão breve, tão profunda, né? Dizendo como é que Ele quer que o sigamos. E a gente, com muita alegria, inicia hoje o curso de Fé e Política Valdemar Rossi, né? O Valdemar é um leigo aqui da região, é um leigo da arquidiocese, é um leigo do estado, é um leigo do país, né? Alguém que uma presença firme, forte, sempre focado no Evangelho de Jesus, e certo de que o reino é daqueles que mais precisam, né? Sempre dedicado e atento ao povo da terra,
ao trabalhador, à juventude. Então, a gente fica feliz demais de que cada um de vocês venham aqui participar dessa escola, que traz no nome do Valdemar, na pessoa do Valdemar, todo aquele cristão que, a partir do Evangelho, tenta seguir essa caminhada, tenta colocar em prática fé e vida, uma coisa ligada à outra, né? Então, eu não tenho mais nada para falar, a palavra é dele, e sejam muito bem-vindos aqueles que não passaram lá na entrada no início, depois no intervalo, ao final a gente vai fazendo, vamos nos conhecendo melhor. Eu vou distribuir o material que o Valdemar preparou para essa aula, e aí vai chegando para todo mundo. Muito obrigada. Batata tem em todo lugar, né? Isso aqui é nem formiga, né? Vou fazer uma pergunta. Dá para ouvir bem daí sem microfone? Não. Tá. Quem não tiver ouvido bem, eu peço que venha para frente, que eu não mordo. É que eu dou preferência a falar sem microfone. Eu me sinto mais à vontade. Pode ser? Gente, eu fico muito feliz por ter tido a chance de ser homenageado em vida. E por gente que está na luta, que está engajado, e isso nos dá satisfação. Mas não é a coisa mais importante. Eu disse para eles no dia que eles comunicaram que tem muitas outras pessoas que estão na luta há muitos anos, perseverantes, e que merecem muito bem também uma homenagem como essa. Mas já que eles fizeram essa besteira, eu vou para frente. E ainda me deram a tarefa de abrir este curso, e vocês vão ter a paciência de me tolerar hoje e na próxima segunda-feira. Então, eu fiz um esforço de preparar alguma coisa que eu considero fundamental para todos aqueles que querem viver intensamente a sua fé no engajamento, na busca da mudança dessa sociedade. Então, no primeiro dia, eu procuraria hoje me ater mais numa chave bíblica de leitura, procurando ver na história do povo de Deus a vivência da fé, e não uma fé desencarnada. Porque o que valeu para mim, tem valido até hoje, isso já há 58 anos de engajamento, foi exatamente a busca permanente de fundamentação da ação de Deus através da ação dos homens, através dos homens que vão, e mulheres naturalmente, e dos seres humanos, que vão construindo sociedades. Então isso me deu firmeza todos esses anos, e não foi fácil, né? Então eu gostaria de hoje deixar um pouco isso, e na próxima semana eu entraria mais nas questões das experiências humanas, independente da questão bíblica, e mais atuais também, das formas de engajamento e da perspectiva do engajamento, e também de critérios para que a gente não cometa muita burrada. Erros a gente comete, mas o importante é tirar proveito dos erros para poder fazer avançar, né? Então, do ponto de vista da fé, que eu entendo, vale para mim, nós temos que estar analisando permanentemente a realidade em cima de 4 questões fundamentais: a questão econômica, o político, social e o ideológico. Porque dentro desses 4 elementos, ou dos 4 lados, como alguns dizem, foi que o povo hebreu viveu a sua experiência teológica, a sua experiência de Deus. Foi aí que ele foi se encontrando com o Criador. Então, esses elementos são fundamentais, mas eles não estão por acaso. Deixa na página 8.
Seria bom distribuir isso aqui, né? Acho que já está distribuído. Olha, eu preparei uma... Vocês receberam? Então, nós estamos vendo aí, no segundo parágrafo, especialmente urgente, é uma leitura que responda aos grandes problemas do povo dentro de um determinado sistema de sociedade em que vive. Tal leitura deve necessariamente partir da situação concreta do povo, avaliando suas necessidades e buscas que se refletem nos mais diversos campos da sua experiência, como, por exemplo, os campos econômico, político, social e religioso, cultural, ideológico. Né? Isso está na Bíblia, na Bíblia Pastoral, na página 8, essa introdução à leitura bíblica. Eu encontrei isso, gostei bastante, que bate um pouco com aquilo que eu penso. Né? E a única diferença que a gente fala em termos de linguagem é que nos meios políticos e também nos meios eclesiais, quando se fala dos quatro lados, se fala do lado ideológico. Porque no lado ideológico entra a questão da cultura, a questão da religiosa, entra os vários aspectos que influem no pensamento da sociedade. Então, a questão econômica é fundamental. Todas as sociedades foram construídas em cima das necessidades ou dos interesses econômicos, das necessidades de todos ou dos interesses de grupos. Por isso que a questão da economia é fundamental para a vida. Então, isso é uma coisa. O lado político, bem, isso ninguém sabe o que é política no Brasil, né? Político, nós sabemos que deveriam ter a grande responsabilidade, segundo o Êxodo, de administrar justiça para o povo. Mas isso no mundo inteiro não é o que vem ocorrendo. Então, o lado político seria aquele responsável pela organização das atividades econômicas e da relação entre as pessoas. O social é a organização do povo, as várias formas de organização, inclusive eclesial, certo? Os seus movimentos sociais, é como o povo se organiza. E o ideológico, que é o que ele pensa. Bem, então, a Bíblia, em todos os seus livros, coloca a questão política como central. Claro, do ponto de vista da fé, a questão central, a justiça e o amor. Tirar esses dois pilares, a Bíblia se desfaz. O amor pode ser traduzido com várias palavras: solidariedade, fidelidade, mas digamos, justiça e amor. Tirou isso aí, a Bíblia se desfaz. Assim como se tirar a terra da luta do povo, também a Bíblia se desfaz. Então é fundamental que a gente, ao pensar na nossa responsabilidade enquanto cristãos, que a gente tenha essa perspectiva, essa compreensão de que a fé não é desencarnada da história. Então nós começamos em todos os livros, e eu pego, por exemplo, o livro do Êxodo, do Gênesis, logo de cara, o Gênesis. Por que eu pego o Gênesis? Porque nós estamos habituados, eu vim de uma cidade pequena, conservadora, com uma visão do catolicismo bem conservador, em que a leitura da Bíblia naquele tempo era até proibida da gente fazer sozinha. E a leitura era uma leitura fundamentalista. Então, muita gente, ao ler, por exemplo, o Gênesis, fica com uma série de interrogações de natureza moral, porque não é capaz de compreender quando é que esse livro foi escrito e por que foi escrito. E isso é importante entender. Então, segundo todos os estudiosos que eu consultei, o Gênesis foi escrito em 3 momentos.
O primeiro momento foi durante o tempo do reinado. Aí logo depois, aí, no tempo aí de Davi e por aí, né? Antes da divisão, que é chamada uma visão javista. Depois, quando os dois reinos, quando houve divisão do reino, se formou o reino de Judá e o reino de Israel, se escreveu uma outra parte deste livro. E quando estavam já que foram deportados para a Babilônia, eles tiveram digamos, os sacerdotes, sobretudo do povo que estava lá escravizado, teve um enfrentamento político com a ideologia e a religiosidade que se tentava impor dos babilônicos, que adoravam os astros. No início o sol, depois a lua, tá? Mas eram seus deuses. E tentavam impor ao povo de Israel escravizado, né, a aceitação disso, porque ao aceitar isto, estariam aceitando a dominação política, econômica e ideológica da Babilônia. Mas pela sua fé eles resistiram e aí desencadearam um processo de enfrentamento. Por isso eles reescrevem, segundo os exegetas, eles reescrevem o livro do Êxodo para mostrar que o Deus deles não é o mesmo Deus da Babilônia, que não existe outros deuses além daquele que criou o mundo. Então, veja bem, foi escrito ali entre os anos 830 a 850 a 830 a.C. Portanto, quem é que viu, quem é que testemunhou tudo aquilo que está escrito, sobretudo no início da Bíblia, que fala da criação do mundo, da criação do ser humano? Isso vem de uma cultura, do entendimento de que Deus criou a natureza e dessa natureza ele criou o homem. A maneira disso não está colocado, embora a linguagem colocada naquele tempo é uma linguagem simbólica, como nós falamos hoje com uma criança, não é? Como se, por exemplo, se eu tiver que fazer uma assessoria sindical para um pessoal que está começando, eu vou usar um tipo de linguagem. Mas se tiver que fazer essa assessoria para direções sindicais, tem que usar outra linguagem. Exemplos diferentes, símbolos diferentes. Não é? Então, cada livro foi escrito num momento oportuno para responder uma questão precisa, ou algumas questões. E nesta luta, nós temos um resultado extraordinário. Ao fazer esse enfrentamento, quando houve a mudança de reis na Babilônia, que entrou Ciro, que passou a dominar a Babilônia, ele entendeu o enfrentamento e liberou o povo para ir voltar para a sua terra e reconstruir o templo. E aí nós vamos entrar num outro livro, um livro que fala, que é o livro do Êxodo, que fala também da construção, perdão, deixa eu ver se é do Êxodo, acho que espera um pouquinho, antes de eu falar muita besteira. Exatamente, no livro do Êxodo, sobretudo a partir dos capítulos 23, 31, 35, 40, esse mesmo o livro do Êxodo fala da importância de construir a aliança, o santuário para colocar aliança. Ele retoma a conversa do tempo de Moisés. Mas essa parte do livro do Êxodo também teria sido escrita pelos sacerdotes lá no tempo da Babilônia, que era para fazer essa mesma luta. De um lado, falar do Deus deles, Deus que criou tudo, do único Deus, negar os deuses astros,
mostrar que os astros foram feitos por Deus, o sol, a lua e etc., naquele símbolo de construir o dia, construir a noite, os luzeiros, né? Aqueles vários símbolos estão fazendo um enfrentamento político. E depois eles contam como é que Moisés realmente foi recomendado por Deus para construir o santuário, e no santuário colocar a Arca da Aliança, onde estariam os 10 mandamentos ali dentro, né? A aliança feita com o povo, né? Então, nesse enfrentamento, Ciro, numa jogada política muito grande, permite a saída deles, para que eles reconstruam o seu templo, reconstruam sua vida, e passa a ter nos israelitas um aliado político no enfrentamento com outras forças da região, sobretudo com o Egito. Então, a gente precisa ler a Bíblia nesse sentido. Bem, uma outra coisa importante, nós vamos ver, por exemplo, tem 5 livros que vêm em seguida, que é chamado Pentateuco, e que também eles revelam uma série de conflitos dentro do povo. Um dos momentos marcantes é o momento em que Moisés sobe para construir, para elaborar os mandamentos, né? E que algumas brincadeiras falam que quando ele desceu eram 20, mas ele tropeçou, caiu, quebrou as pedras, ficaram só 10, então foram 10 mesmo, né? Mas o que nós vamos ver nos 10 mandamentos? Nós vamos ver um esforço enorme de Moisés para garantir que aquele povo comece a viver em harmonia. Porque nós temos que entender que aquele povo não tem uma única origem. Tem aqueles que saíram do Egito, e mesmo assim outros povos, durante os 400 anos que eles ficaram lá, se misturaram com eles. Ao sair dali, eles se reuniram com outros povos, como, por exemplo, o povo ligado ao sogro de Moisés, que era o Jetro, que se junta a ele. E depois, à medida que eles vão avançando, conquistando espaço, eles vão juntando mais gente. Então, muitos buscam, naquele povo que estava a caminho de enfrentar os donos das terras, né, os chamados reis, as cidades fortificadas, a busca de uma terra onde jorra o leite e o mel, onde, digamos, tinha assim, terra de qualidade para garantir a vida, se juntam com eles e vão criando um novo povo. E nisto vem surgindo os conflitos. Por quê? Porque cada tribo que se junta tem a sua experiência, tem os seus critérios, tem a sua moral. Então, por exemplo, nós vemos que os 2 primeiros mandamentos falam de Deus, né? Ama a Deus, etc., não toma-se o santo nome, vão pegando da maneira mais simples. Daí para frente é tudo relacionado com o outro. Não querer a mulher do próximo. Por quê? Não podemos esquecer que a poligamia era comum entre os povos. O machismo, a sociedade machista, patriarcal, permitia que houvesse poligamia. Então, na linha de Moisés não tem que ter poligamia, era monogamia. Então, não querer a mulher do próximo, assim como não querer o boi, não querer a vaca, não querer o jumento, não querer nada que é do outro. Portanto, os 10 mandamentos são um princípio de legislação que orienta o povo a um respeitar o outro, a começar a viver em harmonia entre eles. Porque o desafio que viria pela frente seria muito grande, né? Nós temos um outro momento importante, que é o momento da ocupação das terras. Está no livro de Josué. E se vocês tiverem pachorra para ler esse livro, vocês vão ver que maravilha a história, como ela é contada, não é?
quais eram as táticas de guerra que se usava, etc. E o que é, quando fala, por exemplo, da tomada de Jericó, é uma verdadeira lição de tática e estratégia de guerra. Como eles usam as pessoas aliadas deles para se infiltrar, como é que eles fazem um cerco, ou seja, há toda uma articulação de uma pressão física e de uma pressão psicológica sobre a cidade de Jericó. E depois eles acabam tomando isso. O que eles estão fazendo? Eles estão acabando com aqueles senhores que, como aqui no Brasil, se tornaram os donos da terra e donos absolutos e exploravam o trabalho dos outros. Aquele pedaço que é muito pequeno, de terras férteis, estava na mão de alguns senhores. E é por isso que eles vão para o enfrentamento. Bom, ao chegar lá, eles vão para o enfrentamento de natureza econômica, de natureza política, que enfrenta o poderoso e, naturalmente, vai liquidar aqueles que estão defendendo os reis, né, os donos da terra, mas incorporam o povo para eles, e o povo aumentando. Tá? E depois vão fazer a distribuição da terra. E na distribuição da terra começa a aparecer os sentidos de justiça, da qualidade da terra, da quantidade da terra segundo, digamos, o grupo de pessoas, segundo a qualidade da terra, tem toda uma estratégia colocada. E com isso, iniciar a construção de uma sociedade da partilha, uma sociedade da troca, uma sociedade onde não tem a exploração comercial, uma sociedade que entre o ano 1200 e 1020, mais ou menos, antes de Jesus Cristo. E depois desta, nós vamos ter um outro momento muito forte, que a gente encontra no livro de Samuel. Que aí revela como a natureza humana é realmente complicada. Como é que as pessoas se tornam egoístas e buscam realmente explorar os outros. De uma sociedade que viveu razoavelmente socializada, nós vamos ter um momento em que se acumulou muito poder na mão de alguns, que começaram a fazer comércio com o pessoal que passava naquela área fértil, que vinha do caminho da Mesopotâmia para o Egito, tá? Fazer comércio com eles, e eles começaram a sonhar no comércio externo, ao invés de pensar mais na vida do povo. E por isso vão forçar Samuel, o juiz, né, a nomear, a escolher um rei. Eles queriam um rei. E o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, é toda uma explicação do que é realmente a introdução do reinado. Alguém poderia ler esse pedacinho, que eu acho bastante importante? Capítulo 8. É uma mudança radical que vai levar a uma outra situação muito complicada. Daquele enfrentamento, daquela saída do Egito, daquela tentativa de juntar o povo, de levar esse povo a ter uma visão comum de Deus, a importância de ter, digamos assim, um comportamento ético, de ter um sentido de unidade. Veja, aqui na parte onde ele fala. Só esse trecho aqui que eu acho importante. Samuel transmitiu todas as palavras de Javé ao povo que lhe pediu um rei. E lhes disse: este é o direito do rei que governará vocês, para cuidar. Ele convocará os filhos de vocês para cuidar dos cavalos dele, correr à frente do seu carro. Ele os nomeará chefes de 1000 e chefes de 50. Ele os obrigará a ararem a terra dele e fazerem colheita para ele.
a fabricarem para ele armas de guerra e peças de seus carros. As filhas de vocês serão convocadas para trabalhar como perfumistas, cozinheiras e padeiras. Ele tomará os campos, as vinhas e os melhores olivais para dá-los aos ministros. Pegará a 10ª das plantações de vinho de vocês e dará aos oficiais e ministros. Os melhores servos e servas, os bois, os jumentos de vocês, ele os tomará para que fiquem a serviço dele. E assim vai para frente. Então, veja bem, era o fim de 200 anos de uma sociedade razoavelmente de partilha, socialista, digamos assim, usando a expressão de hoje. E passa a ter alguém que vai dominar. É curioso que a Bíblia fala assim, que o povo foi pedir. Na verdade, não era o povo que trabalhava. Eram aqueles que tinham acumulado durante o tempo terras de pessoas que passavam a dever, que ficavam doentes, uma série de coisas que a gente encontra lá no Pentateuco, quando a gente vai ler, não é? E que depois começa a usar isso como poder, né? A concentração indevida da terra. Por isso que no Antigo Testamento a gente tem 2 momentos importantes, né? O ano sabático, de 7 em 7 anos se revê tudo, e de 50 em 50 anos se devolve tudo que foi tirado dos outros. Era uma lei ainda do tempo, digamos, da sociedade assim socializada. A partir do rei, tudo desaparece. Então, uma mudança profunda que vai levar a uma série de desequilíbrios dentro daquele povo. Se vocês tiverem paciência de ler o livro dos reis, vocês vão ver que o Davi, por exemplo, não era nada diferente dos outros reis, assassino igual aos outros, lutava pelo poder, tinha uma certa generosidade, etc. Salomão, que é tido como grande sábio, era um sacana, brigou com o próprio filho, quer dizer, tinha uma série de coisas. E os reis, os 2 livros dos reis, vão mostrar como organiza, trabalha para derrubar o outro. E o assassinato de reis por outros que assumem, ele é permanente, e a exploração do povo que vai se dando. E é neste grande período, que vai aí mais ou menos do ano 1020 antes de Jesus Cristo, até os anos 800 e pouco, né, que a superexploração se dá e que vão aparecer os profetas. Né? Então, na boca dos profetas, na ação dos profetas, nós vamos ter uma nova fundamentação do que é a vivência, digamos, do projeto de Deus. São eles expressando a experiência no meio do povo, que nenhum deles era isolado, os profetas aparecem isoladamente, que eles se tornaram uma autoridade moral, mas eles eram fruto do trabalho de grupos, né, que viviam, tanto que alguns deles, como o caso do Isaías, né, nós vamos ter a comunidade dele, vai completar os livros dele depois, né, depois que ele morre, etc. Então, eles trabalhavam em equipe, e baseado na experiência que eles tinham, do conhecimento da vida do povo, do qual eles faziam parte, eles começam a fazer a denúncia dos reis. E aí nós temos alguns momentos importantíssimos. Eu queria chamar a atenção para o... Vocês percebem que é muita coisa, né? Para Oséias, no capítulo 4, de 1 a 11. Dá uma lida, enquanto ele procura lá, né? O que Oséias faz de enfrentamento é uma coisa realmente impressionante. Ele faz uma denúncia sem medo para mostrar que aquilo que estava ocorrendo contrariava totalmente o projeto de Deus. Portanto, ao querer louvar, digamos assim, fazer a vontade de Deus,
ele não fica meramente rezando ou não fica meramente fazendo jejum. Ele vai para o enfrentamento. Por quê? Porque estava em jogo a vida do povo. E isto é aquilo que deve orientar qualquer pessoa de bom senso, não obrigatoriamente os cristãos. Os cristãos têm uma razão a mais que qualquer outro pessoal de outra visão do mundo. É a sua fé em Deus, é a sua crença de que este mundo foi criado por alguém que é capaz de gerar esta harmonia extraordinária que é o universo dos seres humanos. Levanta. Levanta só. 4, de 1 a 11. Ouçam a palavra de Javé. Dá para ouvir aí? Ouçam a palavra de Javé, filhos de Israel. Javé abre um processo contra os moradores do país, pois não há mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus no país. Há juramento falso e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência, e sangue derramado se junta a sangue derramado. Por isso, a terra geme e seus moradores desfalecem. As feras, aves do céu e até peixes do mar estão desaparecendo. Embora ninguém acuse, ninguém conteste, eu levanto a acusação contra você, sacerdote. Presta atenção. Ele vai mexer no poder religioso, no poder ideológico. Eu acuso você, sacerdote. Você tropeça de dia e profeta tropeça com você de noite. E você faz perecer a sua própria mãe. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Porque você rejeita o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Você esqueceu a lei dos seus Deus. Eu também esquecerei os filhos de vocês. Agora procure o Amós, capítulo 5, versículo 21. Então, Oséias é um dos profetas mais corajosos, porque ele mexe com o centro do poder. Ele vai, Amós 5, 21, peraí, 21 a 27. Pode ver. Eu detesto e desprezo as festas de vocês. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, que isso deve servir muito para a gente hoje, quando se fala nas nossas obrigações com a igreja e etc. Eu acho que nós temos muita atenção. Eu detesto e desprezo as festas de vocês. Tenho horror dessas reuniões. Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, suas ofertas não me agradarão, nem olharei para as oferendas gordas. Longe de mim o barulho de seus cânticos, nem quero ouvir a música de suas liras. Eu quero isto sim, é ver brotar o direito como água e correr a justiça como riacho que não seca. Vocês por acaso fizeram ofertas e me ofereceram sacrifícios durante os 40 anos de deserto, ó casa de Israel? Então, você tem aí 2 profetas que se completam, um na denúncia dos crimes que praticam os poderosos, que ele está atacando os reis e está atacando ali os sacerdotes, que eram os responsáveis pela questão ideológica, pela dominação do povo. Estavam a serviço dos exploradores. Não é? E tem Amós, que faz uma advertência do tipo de celebração que agrada a Deus. Que não eram aquelas coisas formais, mas aquilo que é o básico é brotar a justiça como a água. Todos nós já vimos mina de água, né? Não para nunca, vai saindo, saindo, saindo.
e naquela região era cheio de milho, né? E correr o direito como um riacho que não seca. Quantas vezes a gente para na beira de um córrego e fica observando a água que vai passando, e vai passando, e vai passando, e não acaba nunca. Quer dizer, é essa questão que ele coloca, certo? Bom, eu fui advertido aqui de que agora é um tempinho para um cafezinho. Então, quantos minutos? 15 minutos. 15 minutos, e depois eu entro numa segunda parte e vamos ver o que Jesus pensava disso. Tá bom? Nós pedimos que realmente se tornem 15 minutos. Trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.